quais são as 5 melhores pools de liquidez que a gente tem hoje na PancakeSwap da rede da Arbitrum para a gente poder montar e coletar boas taxas. Se você não sabe o que é pool de liquidez, basicamente uma explicação bem esdrúxula e por cima assim do conceito da parada, que quando alguém compra ou vende criptomoeda, essa transação gera uma taxinha de gás. E essa taxinha de gás, quem que recebe? Nós que tem pool de liquidez, entendeu? Porque a gente tá falando do mercado descentralizado, então não tem um bancão tomando conta da porra toda. Aí essas taxas vai para quem oferece os seus tokens, né? Deixa lá como se fosse um stake, mas não é, um pouco diferente. Essas taxas são divididas entre as pessoas que disponibilizam as moedas que elas não estão usando para poder ajudar a validar essas transações. Imagina que você chegasse hoje no caixa do banco para sacar um dinheiro, aí você chega lá, o caixa tá sem dinheiro lá dentro. Você não consegue sacar, né? Com criptomoeda é a mesma coisa. Se não existissem essas pools de liquidez para poder validar essas transações de compra e venda, as pessoas não conseguiriam fazer aquele simples swap dentro da MetaMask, né? Então, é isso que é pool de liquidez basicamente. Agora eu vou te mostrar as 5 melhores que eu vou encontrar nesse exato momento aqui na PancakeSwap através da rede da Arbitrum. Sim, a PancakeSwap não é só rede da BNB, cara. Eu também achava que na PancakeSwap a gente só tinha boas pools na rede da BNB, mas o contrário já foi provado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, entrou aqui no site da PancakeSwap, você tem ali a opção Earn, Farm Liquidity, que são as pools de liquidez. Aqui no Farm Liquidity, qual que é o primeiro filtro que a gente vai colocar aqui? Da Network. Então ele está trazendo aqui para mim de todas as networks, né? As primeiras, inclusive, estão pools de liquidez da rede da Base, só que a gente quer olhar da Arbitrum. Então eu vou clicar ali e vou tirar todas essas opções aqui de All Networks e vou selecionar apenas aqui Arbitrum One. Only Arbitrum One. Beleza. Agora sim, ele está trazendo aqui para mim apenas as pools de liquidez da rede da Arbitrum através da DEX PancakeSwap. Marinho, o que é DEX? É uma corretora descentralizada. Decentralized Exchange. O inglês hoje tá muito bom, né? Fala a verdade. Então, agora que eu já selecionei aqui apenas as pools de liquidez da rede Arbitrum, um outro filtro que eu vou utilizar para estar de acordo com a estratégia que eu uso e que eu ensino é aqui nesse Vzinho, eu vou colocar V3. Por quê? A melhor estratégia atualmente para pools de liquidez é na versão V3. A versão V2 é mais antiga, onde você basicamente coloca meio a meio de um par de criptomoeda e fica ali ganhando, só que as taxas tendem a ser bem poucas. Com a versão V3, você define a faixa de preço onde você vai oferecer sua liquidez. E é aí que está o grande segredo para você poder ganhar mais taxas. Quanto menor a faixa de preço que você define numa pool, mais taxa você ganha. Quanto maior a faixa de preço que você definir numa pool, menos taxas você ganha. E eu não só vou te mostrar as top 5 pool de liquidez, mas eu também vou te mostrar um range que eu faria se eu fosse montar essa pool de liquidez nesse exato momento. Também vou te ensinar o básico do básico do básico da análise gráfica para que você consiga, com suas próprias pernas, ou melhor, com sua própria mão, pegar o seu mouse e definir qual que é o range que você pode usar para montar sua pool de liquidez, certo? Então, começando aqui, a gente já pôs o filtro Arbitrum One, já colocamos o filtro de versão V3, né, o pool type tipo V3. Agora, eu vou organizar essa parada aqui pelo volume de 24 horas. Então, você tá vendo aqui, ó, volume 24 horas, tem uma setinha aqui para baixo. Eu vou clicar nessa setinha, porque eu quero saber qual é a pool de liquidez com maior volume nas últimas 24 horas. Então ele já organizou do maior para menor. Aqui na Pancake, na Arbitrum, a gente ainda não tem um volume tão catastrófico quanto na Uniswap, por exemplo. E isso pode ser interpretado de duas maneiras. Uma delas, não tem quase ninguém, não deve valer a pena. E a outra delas é, se não tem quase ninguém, é mais dinheiro para dividir com menos pessoas. Então é só você saber fazer uma análise. Só olhando para essa primeira aqui, que é uma pool de liquidez de Ethereum com dólar, a gente vê que tem um volume diário de 25 milhões. Pelo menos nas últimas 24 horas, foi 25 milhões de dólares negociados aqui dentro.
E o TVL, que é a quantidade de grana que tem ali dentro para poder validar essas transações, é só de 1,4 milhões. Então eu já olho isso aqui e vejo, porra, tem uma oportunidade aqui, cara. Porque tem muito mais volume do que dinheiro. Tudo bem que tá o fee tier aqui, né, a taxa de 0,01, ou seja, gera menos taxas do que se for uma pool na taxa de 0,05 ou na taxa de 0,3%, mas o volume tá muito absurdo se comparado com o TVL. E uma forma que você pode usar para fazer uma conta assim por cima é você abrir a pool de liquidez aqui, ó, quer ver? Vou clicar nela. Aí tem uma informação aqui que ele traz para você, FII 24 horas. O que isso quer dizer? Que nas últimas 24 horas foram 2.800 dólares de taxa distribuídos para as pessoas que têm essa pool de liquidez. Aí você pode fazer uma continha de padaria, presta muita atenção. Isso aqui não é um cálculo exato do quanto você pode ganhar, porque o que vai definir o seu rendimento na pool de liquidez, além da taxa que você escolhe, é o volume, o TVL e o range que você vai construir sua pool de liquidez. O range é a faixa de preço. Vamos supor, se eu vou fazer uma pool aqui de Ethereum com dólar, eu falo, eu vou fazer minha pool de liquidez e deixar o range, a faixa de preço do Ethereum entre 1.800 e 2.500 dólares. Então, enquanto o Ethereum estiver trabalhando nessa faixa de preço, a sua pool de liquidez vai estar ativa, gerando taxas para você, certo? Então, uma maneira simples de você calcular para ver mais ou menos quanto que está rendendo aquela pool é você pegar a quantidade de taxas, que foi 2.800 dólares, e dividir pelo TVL, que é a quantidade de grana que tem dentro. Então, nesse caso, eu divido por 1.480.000, certo? Deu isso aqui. Quer dizer que cada dólar tem o potencial de me render 0,001. Nossa, Marinho, mas ficou complexo. Faz vezes 100, que aí fica mais fácil. Ou seja, cada 100 dólares nessa pool de liquidez pode me render 0,18 centavos. Ou 0,18% ao dia, certo? Lembrando mais uma vez, pelo amor de Deus, isso aqui é só um cálculo assim por cima, extremamente superficial, só pra gente saber o potencial dessa pool. Porque depois que você aprende a fazer esse cálculo, você consegue analisar qual que compensaria mais. Então eu vou abrir aqui mais uma tela pra gente poder fazer uma análise. Eu vou pegar aqui os mesmos filtros que eu coloquei aquela hora, Only Arbitrum, Pool V3, volume, e vamos ver essa aqui de baixo. Não, aqui é Ethereum com dólar, deixa eu ver. Essa aqui eu já sei que não compensaria menos, porque a gente tem um volume de 10 milhões e o TVL tá quase igual, tá em 800 mil. Aí a gente tem uma outra aqui, ó, para poder fazer uma comparação legal, que é de Ethereum com dólar, porém é na taxa de 0,05. Ou seja, essa aqui gera 5 vezes mais taxas do que a outra. Então, a gente pode fazer o cálculo com ela também. Eu vou clicar nela aqui para abrir os detalhes e vamos ver quanto que a gente tem de taxa gerada nas últimas 24 horas, ó, 1.000 dólares, certo? E a quantidade de grana bloqueada aqui dentro dessa pool é de 700 mil. O volume é menor também, foi só 2 milhões, mas você viu que já gerou metade das taxas da outra? Então vamos fazer essa conta aqui também. Vamos pegar 1.080 dólares, que foi a quantidade de taxa, dividir por 704 mil. Certo? Vai dar isso aqui, vezes 100, dá 0,15. Ou seja, a cada 100 dólares, essa pool tem a capacidade básica de te dar uns 15 cents. Ou seja, 0,15% ao dia. Nesse caso aqui, fazendo essa comparação, a outra pool de liquidez, que tem o volume maior, tem mais dinheiro bloqueado e cobra a taxa de 0,01, vai te render mais dinheiro se esse cenário continuar se repetindo. Você tá entendendo como funciona a parada? Então agora que você já aprendeu a fazer esse cálculo básico, a gente pode voltar aqui para realmente escolher quais seriam as top 5 pools que eu faria. Então, para começar, essa pool de Ethereum com dólar seria uma pool que eu com certeza iria montar e eu já vou te passar o range que eu ia utilizar. Para saber o range, como eu faço? Eu abri aqui a pool de liquidez, ali no link na parte de cima a gente tem um endereço de contrato da pool. Então, quando você pega ali o endereço de contrato que está lá no link, depois do ARB, tá vendo? Peguei esse endereço aqui,
agora eu vou abrir o site da DEX Screener. E logo aqui na tela inicial, eu vou vir aqui na parte esquerda e vou achar Arbitrum. Tá aqui, Arbitrum. Pronto. Aí você pode ver que o link ali em cima já mudou, tá? dexscreener.com/Arbitrum. Agora eu vou colocar uma barra depois do Arbitrum e colocar aquele código que eu copiei lá da Pancake. Por quê? Dessa forma, eu vou ter exatamente o gráfico daquela pool de liquidez naquela taxa, para que eu possa acompanhar o volume, possa acompanhar o desenvolvimento dessa pool e definir meu range. Inclusive, eu aconselho que você crie uma conta aqui na DEX Screener. Você pode simplesmente conectar com seu e-mail e você pode criar uma lista de pools de liquidez favoritas. Assim fica mais fácil para você acessar quando precisar. Então aqui a gente já tem a pool, é de Ethereum com dólar, né? Você pode ver o volume, tem aqui embaixo. Ontem a gente teve 28 milhões de volume e hoje foi 9 milhões até agora. Nesse caso, olhando para essa situação aqui, eu faria um range mais ou menos assim, cara. Eu ia pegar daqui até aqui e deixar essa pool montada, apesar que 1.300 é muito pouco. Eu ia deixar montada aqui, ó, de 1.500 dólares até 2.100. Um range não muito longo, mas o suficiente para a gente poder surfar boas taxas aí por um longo período. E quando acontecer em Permanent Loss para baixo, eu comprei Ethereum mais barato. Em Permanent Loss para cima, eu fui vendendo Ethereum conforme ele ia se valorizando. Então, o medo do Impermanent Loss é apenas quando você não entende o que ele quer dizer. Se você não tiver a estratégia certa, até com uma pool de Ethereum você pode acabar perdendo um pouco de dinheiro, porque o que não pode acontecer é você comprar na alta, igual agora tá 1.800 dólares, você não pode comprar ele nesse preço e vender abaixo disso, senão você está tomando prejuízo. Então tem estratégias que a gente usa para sair do Impermanent Loss sem tomar esse prejuízo, preservando o nosso capital e focando ali numa alta. Mas, cara, pool de liquidez, o foco são as taxas, tá? Não, a gente não tá aqui para fazer day trade. Então, essa seria a primeira pool que eu ia criar. Ethereum com dólar nesse range de 1.541 até 2.121. Eu faria também uma dessa aqui, ó, de Bitcoin com Ethereum, que a gente tem ali um volume de 8 milhões por dia, com 1 milhão de liquidez dentro da pool, na taxa de 0.01 também. Qual que é a vantagem? Que aqui, cara, é pool de Bitcoin com Ethereum. Então, se você sai da faixa de um lado, você fica 100% de Ethereum. Você sai da faixa do outro, você fica 100% de Bitcoin. Agora eu vou te passar o range que eu usaria para montar essa pool. Quando a gente põe o link, o mesmo esquema, peguei lá o link, o endereço do contrato, joguei aqui. Ele me trouxe para essa tela da DEX, mas aqui está mostrando o preço do Ethereum, né? Eu não quero o preço do Ethereum, eu quero ver a paridade dele com Bitcoin. Então eu tenho que clicar ali em cima, ó, WBTC. Agora sim, estou vendo a pool na paridade de Bitcoin por Ethereum. Ou seja, nesse momento eu preciso de 0.019 Bitcoins para poder comprar um Ethereum. Se eu quiser, eu posso também inverter esse preço e olhar aqui, ó, inverte par a quantidade de Ethereum que eu preciso para comprar Bitcoin. Assim eu acho que fica mais fácil com um número mais inteiro, né? Sem número muito quebrado. Nesse caso aqui especificamente, eu montaria essa pool de liquidez nesse range aqui. Olha que maravilha, cara. Olha que lindo que vai ficar esse range aqui. Entre 50.07 e 56.66. Pode tirar um print aí dessa tela, pausa o vídeo, marca o range se você quiser fazer algo parecido. Para um cara mais conservador, né, que acredita que não quer ter tanto trabalho com a pool de liquidez, eu faria dessa forma. Eu ia colocar aqui de 57 até 43, que seria esse range branco, e o range amarelo para o cara de perfil mais arriscado, certo? Qual que seria a diferença? O range branco vai render bem menos taxa do que o range amarelo, porque quanto maior o range, menos taxa. Quanto menor, mais taxa. Porém, se eu coloco um range mais ou menos aqui assim, ó, por exemplo, vamos supor que eu sou doidão, vou fazer essa pool, uso esse range aqui. Ela vai ter o potencial de me gerar, sei lá, 5% de rendimento em um dia. Porém, dificilmente ela vai ficar um dia inteiro dentro do range. Você tá entendendo como funciona a parada?
Mas tá aí, já passei o range dessa segunda pool que eu faria. Vamos ver qual seria uma terceira. Eu iria fazer uma de Bitcoin com dólar também. E aqui a gente tem mais um pequeno impasse. Por quê? Eu tenho Bitcoin com dólar na taxa de 0,05 e eu tenho Bitcoin com dólar na taxa de 0,01. Qual das duas será que tem o maior potencial? Vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir as duas aqui para a gente fazer aquele cálculo básico e rápido para tentar descobrir qual que vai ter uma melhor performance aí no longo do tempo. Lembrando, se você quiser aprender mais comigo, como fazer pool de liquidez, as estratégias que eu uso, como sair do impermanent loss e tal, a gente tem a comunidade Mestre das Pools, onde eu ensino tudo isso. O link vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora que eu já fiz o meu jabá, vamos continuar aqui. Essa pool é na taxa de... cadê? Na taxa de 0,05. Então você pode ver que o volume é quase a mesma coisa do TVL. Quer dizer que a maioria das pessoas já escolheu essa pool. A gente teve ali nas últimas 24 horas 739 dólares, dividido por 1.100.000 vezes 100. Essa pool tem um potencial de me dar 0,06% ao dia. Lembrando que isso aqui é um cálculo bem superficial, tá? E vamos ver a outra, na taxa de 0,01, qual que é o potencial que ela tem, ó? Que foi bem menos, cara. 117 dólares dividido por 169 mil vezes 100. As duas tá com o mesmo potencial, de 0,06% ao dia. Nesse caso aqui, qual que eu vou escolher? Uma que tá dando 100 dólares de taxa por dia no total, ou uma que tá rendendo 700 dólares de taxa por dia no total? Eu vou com a de 700. Então, eu vou pegar aqui já o link para te mostrar qual range que eu iria montar essa pool de liquidez aqui da Arbitrum, usando a Pancake. Aqui temos o Bitcoin com dólar. Tá vendo que tá mostrando o preço em dólar? Eu clico ali em cima, ó, WBTC. Porque eu quero ver o preço do WBTC. Mas tá muita casa para trás da vírgula isso aqui, né? Então eu vou ali em cima, inverte par. Pronto, agora a gente vai ter a visualização que a gente quer, que é do Bitica, lindo, maravilhoso ali nos 94 mil dólares. Cara, que delícia ver o Bitcoin assim. Vamos lá, aqui eu posso passar dois ranges. O primeiro, focado total em ganhar taxas, eu faria aqui nessa região. Vai sair do range rápido, mas vai render ali algumas taxas. Pegando o range que ela trabalhou ali nos últimos dias, ficaria no preço de 92.400 até 95.800 dólares, essa faixa do Bitcoin. Enquanto ele estiver dentro desse preço, fica ganhando dinheiro. Um outro range que eu utilizaria, pensando na valorização do Bitcoin, que é um fato, né? A gente sabe que sempre vai acontecer, para o cara que é mais holder, quer ter ali a chance de, ganhar na valorização do Bitcoin, eu colocaria mais ou menos aqui, com fundo em 91 mil, para que não dê muito trabalho essa pool de liquidez, caso o Bitcoin faça uma correção e tal, e deixaria o topo ali na casa dos... deixaria ali nos 105 mil, cara. Essa pool de liquidez aqui provavelmente vai te render bem pouco mesmo em taxas, mas você vai surfar toda a valorização do Bitcoin. Enquanto ele estiver nessa faixa de preço, você vai estar ganhando taxa. Quando ele ultrapassar ali os 105 mil, você vai ficar 100% em dólar. Ou seja, ela vai ir vendendo o Bitcoin para você conforme ele vai subindo o preço. É tipo um day trade automático, certo? Então já passei aqui para você 3 pools de liquidez que eu faria aqui na Pancake. Vamos procurar mais duas que seriam muito boas. Uma outra que eu faria seria essa aqui, ó, de zero com Ethereum. Marinho, não é muito arriscado? Cara, aqui já tem um pouco mais de risco, né, do que as outras 3 pools que eu já te mostrei, que é de Bitcoin, de Ethereum com dólar, que eu não consigo ver nenhum risco nessas pools, é só lucro e só benefício, a não ser que você faça a merda de comprar caro e vender barato, você não vai ter nenhum prejuízo, né? Agora aqui no zero já é um token mais arriscado, né? Como eu já tenho uma pool de zero há muito tempo, que eu venho carregando comigo há meses, é um token que eu acho ok. Eu já aprendi a trabalhar com ele dentro de uma pool de liquidez e acho que seria interessante. Nesse caso aqui eu vou inverter aqui o par para a gente ver o preço de zero por Ethereum e fica mais ou menos assim. Quanto mais baixo aqui nesse gráfico, mais quer dizer que o zero está valorizando. E você pode ver que aqui está muito fácil escolher um range, cara. O zero está lateralizando aqui nesse preço, ó, já há muito tempo. Olha isso daqui. A gente tem ali
39 dias. Calma, Siri, calma, querida. A gente tem o 0 a 39 dias lateralizando dentro dessa faixa de preço. Não tenho nenhuma dúvida que se eu fosse criar uma nova hoje, seria nesse range, de 537 até 759. Lembrando que nessa pool a gente tem um volume de mais de $1 milhão por dia e o TVL dela é só $200 mil, cara. Então tem uma oportunidade para ganhar dinheiro aqui, ainda mais que a taxa dela tá em 0,05. E para finalizar, eu faria uma dessa daqui também, de Solana com Ethereum. Vamos pegar o link dela e jogar lá no gráfico para ver qual seria um range bacana para essa pool. Olhando o gráfico aqui, pela quantidade de Solana que eu preciso para comprar um Ethereum, cara, eu usaria... Nossa, esse range aqui ia ficar muito bom. Esse range ia ficar perfeito, ó. Já faz quanto tempo? 13 dias que tá trabalhando dentro dessa faixa de preço. A paridade da Solana com o Ethereum ficaria ali entre 11,26 até 12,81, que é um range bem curto, né? Então tem uma grande probabilidade de gerar boas taxas. Daí um range com uma largurinha ali de 11%. Essa aqui ficaria bacana também. E tá aí, essas foram as top 5 pools de liquidez que eu faria hoje aqui na PancakeSwap usando a rede da Arbitrum. E se você quiser ver um tutorial completo e gratuito de como montar sua pool de liquidez aqui dentro da PancakeSwap, é só acessar agora esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela.